Vamos falar agora da atividade 3 da página 16. Continuando nessa questão de linguajar caipira, povo caipira, vai ter uma reportagem aqui para vocês falando sobre o caipira brasileiro, sobre esse modo de se falar, tá? E muito pelo contrário, ao invés de falar mal, ele vai dizer por que sentir orgulho do caipira. Então, por que a gente tem que valorizar tanto as pessoas que vieram da roça, da fazenda, né? Por que a gente tem que valorizá-los e valorizar também a maneira dele falar. É uma cultura, principalmente aqui do nosso interior, de São José do Rio Preto, tá? Então, vocês vão ler a reportagem, vão saber de onde veio essa questão de palavra caipira, por que chamam assim, tá? Vai falar sobre o livro que está sendo feito, que está sendo criado, certo? Vai falar sobre o Musar Benedito, que é o autor desse livro, que está querendo valorizar nossa cultura regional, nossa cultura aqui do interior. Depois, vai dar uma explicação a respeito da reportagem, o que é uma reportagem, notícia, tá? Qual que é a diferença? E vem as perguntas, a reflexão a respeito da reportagem, certo? Bom, basicamente, pessoal, uma reportagem, ela é um pouco mais aprofundada, ela pode falar de vários assuntos, assim como na notícia, mas ela geralmente vai se aprofundar um pouco mais no assunto, trazer várias fontes, especialistas, vários pontos de vista, e ela vai principalmente tratar de algum assunto importante. Então, falar sobre o linguajar caipira é uma questão importante para que a gente pare de ter preconceito tanto com essas pessoas quanto com a maneira com que elas falam, certo? Numa notícia, a intenção é apenas contar o que aconteceu, noticiar. Aconteceu um acidente, vai ter uma exposição, então sem se aprofundar muito, sem pensar, fazer muitos julgamentos de valor, a gente tem a notícia. Já a reportagem, ela vai assumir ali mais ou menos um ponto que eles querem defender ou não, ou fala mal, né? Embora a pessoa não deixe claro isso, eu acho isso. Não, o jornalista não vai escrever dessa maneira, mas ele vai construir a reportagem para que a gente pense a respeito daquilo de acordo com aquele ponto de vista, não é? Então, por exemplo, no Porquê Sentir Orgulho do Caipira, a gente já sabe que é uma reportagem que vai fazer a gente refletir todos os aspectos positivos do dialeto caipira. Agora, se a gente ouvir falar assim, nossa, a gente tem que acabar com o dialeto caipira, o que a gente não deve nem dar ouvidos para uma reportagem assim, a gente já sabe que eles vão ressaltar os aspectos negativos, ok? Espero que eu não tenha confundido vocês aí. Qual é o tema tratado no texto? Já pelo nome dá pra gente saber, eu já falei um pouco, mas leiam o texto para vocês verem qual que é o tema. O tema tá falando do quê? De futebol? Tá falando de novela? Não, né? Já dá pra gente saber qual que é o tema que tá falando. B. É possível estabelecer uma relação da reportagem com a questão do preconceito e do preconceito linguístico ou preconceito com os falares da língua portuguesa? A reportagem vai falar, então, sobre esse livro, sobre um pouco da origem do linguajar caipira. É possível a gente fazer uma relação com essa questão da reportagem e a questão do preconceito linguístico? Sim ou não? Por quê? O que vocês acham? Se vai falar um pouquinho sobre o preconceito linguístico, se tem a ver essa questão, esse assunto trazido na reportagem, essa questão dos caipiras, né? E o preconceito linguístico, tá bom? C. E para você, a definição do dicionário, aquele que vem do mato, seria a melhor definição para caipira? Explique a sua resposta. Sua opinião. Se você acha que sim, que as pessoas caipiras são aquelas que vêm do mato, você coloca que sim e explica. Se você acha que não, você coloca que não e explica por que não, tá? É sua opinião. E nesse caso, quando a gente fala da nossa opinião, a não ser que a gente esteja ofendendo uma pessoa, não existe certo ou errado, tá? Em vários outros materiais a gente vai falar sobre isso, a questão de opinião e discurso de ódio. Opinião
é quando você fala o que você acha sem ofender ninguém, sem ferir a existência de alguém. Se você está dando a sua opinião, entre aspas aqui, né, e está ferindo alguém, acabando com o direito de vida ou de ir e vir de alguém, isso não é opinião, isso é discurso de ódio, tá? Mas deixa pra lá que não importa neste momento. D. Geralmente, as pessoas que têm um falar caipira sofrem algum tipo de preconceito. Escreva um tipo de preconceito social e cultural por quem se comunica como falar caipira. Bom, a gente já tinha falado, eu falei para vocês que quem fala, né, com esse linguajar, as pessoas costumam querer corrigir ou dar risada, que é o preconceito linguístico, é o preconceito contra a língua, contra a variedade, o jeito que eles falam. Então você vai escrever um tipo de preconceito que eles sofrem, ou cultural também. Tem gente que acha que tudo que é nosso aqui do nosso interior tá errado, a maneira de falar, de se vestir, certo? E para o geógrafo Musar Benedito, o mundo caipira é algo negativo para a cultura brasileira? Qual que é a ideia dele? Né? Você vai ler e vai saber o que ele acha. Ele acha que é uma coisa ruim ou uma coisa boa para a cultura brasileira? E aí, se você falar que é boa, você justifica. E se você falar que é ruim, você também justifica. Mas lembre-se que tem que estar de acordo com o texto, o que ele acha, certo? De acordo com o texto, ficou claro que ele acha bom ou que ele acha ruim? F. Explique qual foi a confusão na comunicação entre compadres na imagem abaixo. E aí, compadre? Firme? Não, futebol. Né? O que acontece, pessoal? Muita gente se cumprimenta dessa maneira, né? E aí, firme? Que eu acho que vocês jovens, nós falamos assim, e aí, beleza? E aí, como eles falam, né, geralmente o pessoal da cultura caipira puxa bastante o R, então às vezes é firme, automóvel, e o cara confundiu, né, o outro personagem ali confundiu, achando que ele estava falando de filme. Ele achou que ele estava falando filme, e não firme, de tipo, beleza, e aí, tudo bem? Tá? Então, você explica o que aconteceu de errado aqui, que até deu um certo humor nessa tirinha, ok? Até a próxima, pessoal, que essa atividade já acabou.